Estamos no Conecta, podcast que trata de temas atuais do processo penal contemporâneo. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Comigo, o professor da PUC do Rio Grande do Sul e também advogado, Marcos Eberhardt. Este é o episódio número 68, que tratará da reforma do Código de Processo Penal. A reforma do processo penal que vem por aí. Conosco, o professor e doutor em Direito pela UERJ, Antônio Pedro Melchior, que também é coordenador-chefe do Departamento de Estudos de Projetos Legislativos do IBCCRIM, doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também professor da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro e advogado criminalista. Professor Antônio Pedro Melchior, inicialmente nossos agradecimentos por ter aceitado compartilhar um pouco de seus vastos conhecimentos sobre o processo penal e especificamente da reforma legislativa, da reforma do nosso Código de Processo Penal que está em andamento. Quais são as nossas perspectivas? Como anda essa nossa reforma do Código de Processo Penal? Professor Melchior tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu preciso agradecer ao Conectas, ao professor Nereu e ao professor Marcos pela gentileza de me convidarem para esse diálogo. Me parece que é fundamental envolver a comunidade acadêmica e a sociedade civil nos debates em torno da reforma do Código de Processo Penal. E eu acho que é fundamental, primeiro, por uma questão de base, professor. A nossa tradição envolvendo o Código de Processo Penal, especialmente, né, é uma tradição marcada vamos dizer assim, pelo desprezo ao trabalho do Poder Legislativo e por aquilo que o próprio Francisco Campos chamou de reformas legislativas de gabinete, né? Tocadas por técnicos especialistas. Então, é fundamental compreender que sem uma articulação da sociedade civil, da academia e de outros atores, né, que circundam aí a sociedade brasileira como um todo, é impossível reformar um Código de Processo Penal dentro do ambiente democrático. Porque, como o professor Geraldo Prado também fala muito, né, o Código de Processo Penal ele é um objeto de disputa do poder. Mais do que qualquer outro código, ele define as estruturas do poder político, né, e os limites de atuação dos principais agentes do Estado, que são aí responsáveis pelo funcionamento da prestação jurisdicional em matéria criminal. Saber perceber isso é o primeiro ponto que a gente tem que sublinhar no âmbito das reformas. O mapeamento dos distintos órgãos e estruturas de poder que têm interesse e que acabam incidindo nessa disputa. Não apenas aqueles que se fazem representar diretamente lá no Congresso por meio, né, do que a gente chama aí vulgarmente de advocacy, mas entender que as diversas partes do Código vêm convocando atores distintos nessa disputa pelo texto que melhor interesse aquela corporação ou aquela determinada entidade, né? Então, há uma dificuldade, em primeiro lugar, da sociedade civil em saber como se comportar. Afinal de contas, todos os códigos de processo penal, na verdade, os que a gente teve, desde o Império de 40, foram outorgados, como a gente sabe. E aqueles que chegaram a ser cogitados em ambientes institucionais não autoritários também não saíram do papel. Eu acho que essa primeira advertência é fundamental para falar a quem está nos ouvindo, né? Nós precisamos nos reunir em torno dessa disputa que envolve o Código de Processo Penal. 2, no contexto da democracia, ao menos que você queira fazer parte desse grupo de técnicos especialistas que marcam o funcionamento das reformas autoritárias, que não é o nosso objetivo, venha para a arena pública, na arena política, para disputar essa relação entre técnica e política no âmbito do Código de Processo Penal. Eu tenho descoberto isso porque ou a gente intervém efetivamente na própria, não só no mapeamento, mas na construção dos textos, na compreensão dos atores que podem fazer aquele texto andar. A gente precisa ter uma noção do que é reduzir os danos de determinadas proposições, encaminhar, jogar alguns temas para outra casa. Ou a gente tem uma visão do todo, ou será difícil intervir efetivamente no âmbito da reforma. Pouco adianta dos nossos gabinetes, né, das nossas salas de aula, produzir sugestões
de texto que vão ser simplesmente jogados por aí. Então, acho que essa é uma premissa relevante no que diz respeito à incidência no debate legislativo. Uma outra coisa aí, sim, que eu gostaria já de tratar e trazer com mais objetividade para que as pessoas fiquem sabendo que texto é esse, o que se está querendo reformar. Então, acho que esse é um ponto fundamental para a gente divulgar, né? Para as pessoas acompanharem conosco, então, vamos dizer assim, fazer frente a determinados assuntos. O projeto de Código de Processo Penal, aí expondo aos nossos ouvintes, ele tem origem, né, numa comissão de juristas lá no Senado em 2009. Em 2010, ele vai à Câmara dos Deputados e recebe a numeração do 8045 de 2010. Isso vai dormitando lá, diferentes relatores vão assumindo, o último deles é o deputado João Campos. Ele apresentou um substitutivo a esse projeto de lei, que nada mais é do que o texto dele próprio, em vários pontos diferentes do texto produzido pela Comissão de Juristas e até, enfim, objeto da lei lá 8045. Restringindo esses movimentos aí que aconteceram, mais recentemente, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, dissolveu a Comissão Especial para o Código de Processo Penal e criou um GT. E há aí também uma pausa a se fazer, porque há um funcionamento próprio desses grupos de trabalho, né? E que, de certa maneira, apresentam especificidade na intervenção dos atores da sociedade civil. Quem coordena é a deputada Margarete Coelho, que tem exercido um papel fundamental no âmbito legislativo no que diz respeito a tocar algumas matérias. Eu vou dar o exemplo aí da Lei de Defesa do Estado Democrático, né, e outras legislações que ela vem, vamos dizer assim, tomando à frente. Nesse texto do substitutivo, é preciso dizer ao senhor o seguinte: olha, tem muito problema, mas não são poucos os problemas, não. O que é mais ofensivo são os problemas que, basicamente, minam a nossa possibilidade de construir um processo penal acusatório, né? É isso que deixou alguns membros da sociedade civil da academia muito ressabiados em intervir nesse debate, porque o texto posto é um texto que não avança e retrocede em vários pontos, o que tem nos deixado assim, muito frustrados, né? Porque também é importante dizer aos nossos ouvintes, não é o caso agora, mas a América Latina passou por um fortíssimo processo de reforma do sistema de justiça processual penal pós-ditaduras na América Latina, que não alcançou o Brasil, né? Sempre costurado aí na base do consenso, parece não ter feito essa ruptura que os processos de transição democrática acabaram operando em outros países. No Brasil não foi assim. E chega agora, poxa, um projeto de 2009, 2010, eu estou em 2021, 11 anos depois, eu não consigo evoluir na modificação da estrutura, né, inquisitorial, e continuo não tratando bem de temas que são fundamentais hoje. Afinal de contas, como falar de processo penal sem falar de tecnologia e processo digital? É quase impossível. Essa é uma matéria que está muito, muito, muito mal tratada no Código. Então, vejam, se eu pudesse pontuar uma primeira coisa, seria: a reforma do processo penal brasileiro hoje é o melhor momento? Me parece que não. Eu não vou dar esse direcionamento aqui, mas acho que está claro para todo mundo que nós temos problemas gravíssimos envolvendo a democracia política, eleitoral no Brasil, sob vários aspectos. Então, não é o momento adequado de se reformar o Código de Processo Penal. Esse é um ponto. Entretanto, momentos autoritários são momentos em que se reformam códigos, especialmente no Brasil. E aí é um paradoxo, porque não é o melhor momento, mas esse é o momento em que eles fazem. Então, se é o momento que eles costumam fazer, o que nós faremos? Essa é a primeira pergunta, né? Então, constatado que irão avançar, eles já estão avançando, a questão é saber: vamos deixar do jeito que está ou vamos tentar fazer alguma coisa pelo processo penal brasileiro, indo à arena política e deliberando e discutindo e convencendo aqueles que foram votados para produzir legislação. O segundo momento é: quais são os desdobramentos da eleição do Código por uma estrutura acusatória? Isso, Marcos, eu sinto que assim, é necessário, não é muito, é preciso só reunir alguns deputados e falar: gente, a partir do momento que se decidiu que se teria um código de estrutura acusatória, a gente tem que, pelo menos, apontar aqui em algumas direções. Se vocês entendem que não é possível refundar o processo nesse momento, que a gente consiga instituir
Aí sim, né, se assegurar da nossa vitória envolvendo o juiz de garantias. No substitutivo do relator, há problemas muito graves, que é o deslocamento do recebendo a denúncia para o juiz da instrução, que é tudo que a gente quer evitar, porque nós queremos garantir justamente a imparcialidade maior, né, por assim dizer, na impossibilidade de ter 3 juízes para cada fase do juiz da instrução. E me preocupa muito também que não seja aprovado, como foi no pacote anticrime, a exclusão física dos autos do inquérito, que é fundamental também para garantir a imparcialidade de instrução. Isso é um exemplo de como o sistema acusatório deve permear o código inteiro. O substitutivo tem outros problemas que eu preciso alertar a sociedade civil e a comunidade acadêmica, que é a restrição do habeas corpus, restrição de recursos, a execução da pena em segundo grau. Tudo isso são grandes temas que já estão sendo objeto de disputa, né? Requer a nossa atenção também, senhores e senhoras que estão nos ouvindo, a investigação defensiva, que, na visão do relator, deveria ter uma discricionariedade do delegado a juntar os autos da investigação defensiva, nos parece que são, um despropósito. E tem outras áreas que nós gostaríamos de avançar, e assim eu vou apresentando, né? Eu entendo que hoje a nossa prioridade, além da nossa capacidade de ajustar melhor a redação de alguns dispositivos, já finalizando, precisamos avançar num processo de audiências, precisamos instituir um modelo mais oral e convencer os deputados de que custa dinheiro o processo escrito, traz burocracia e demora mais do que seria um processo com ampla dialética, debate numa audiência pública oral e contraditória, né? Então, precisamos descobrir caminhos para instituir isso, entendeu, professores? Como que a gente pode, de certa maneira, plantar o germe da oralidade do processo por audiências, aproveitando o juiz de garantias. O processo penal digital, por assim dizer, que é o tratamento das questões digitais, precisa também atravessar o código inteiro e, claro, evitar os retrocessos em matérias assim tão sensíveis como a liberdade, as medidas cautelares e outros temas. Então, já finalizando, realmente estou muito agradecido pela possibilidade de falar, conversar com vocês aqui do Conectas, com o professor Nereu, com o professor Marcos, e dizer que estão todos convocados a participar, a se manter atualizados com o assunto, para que depois a gente não receba a notícia de que o código que está indo ao Senado é um código que a gente não buscou resistir, que é essa palavra, né, do nosso tempo. Então, era isso que eu tinha para dizer. Eu acredito... Como é que eu estou, professor? Acho que dentro do nosso... Está bem, está super bem. Agradeço muito a vocês e estou à disposição aí. Mais uma vez, obrigado e fico à disposição de vocês. Está super bem no tempo, Antônio. Esse é o episódio número 68 do Conecta Podcast, em que o professor Antônio Melchior, que é doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, advogado, que trabalha nacionalmente na advocacia criminal e que também é professor de várias instituições, tem uma participação bastante grande nos movimentos de reforma no processo penal brasileiro. Estivemos juntos, professor Nereu, com o professor Antônio Melchior, no Chile, estudando o sistema processual penal chileno, e lá, efetivamente, nós tivemos um grande impacto, um choque, em relação à cultura com que se desenvolve e com que se enxergam as instituições, principalmente a forma como as instituições, elas também olham a sua comunidade e entendem também as intercorrências criminais. E isso vem, querendo ou não, se desenvolvendo na América Latina, e o Brasil acabou ficando para trás nesses movimentos de reforma, justamente porque parece que no processo penal brasileiro a cultura democrática ela está bastante longe daquilo que o legislador nos diz, mas muito pior que isso. Apesar de alguns movimentos parciais de reforma que tivemos desde o Código da década de 40, do século passado, nós tivemos também culturalmente, apesar de pequenos acertos, nós tivemos culturalmente um movimento na jurisprudência, principalmente na jurisprudência dos tribunais superiores, de total retrocesso. Nós temos aqui vários pontos a trazer, com certeza, do ponto de vista das prisões, recentemente, do ponto de vista da prova, lá o nosso antigo, hoje já antigo, 212 do Código de Processo Penal, tudo isso à luz
da ideia de discussão de uma cultura acusatória ou não no processo penal brasileiro. Então, os pontos que o professor Antônio Melchior coloca muito bem e, efetivamente, coloca o problema no centro da discussão. Ou vamos participar dessa reforma, ou aguardaremos a notícia de entre aspas, novo Código de Processo Penal. Quem sabe, pior até mesmo do que este código, que nós já temos um Código de Processo Penal totalmente gestado numa cultura autoritária e com vários recortes parciais, e naquilo que o Código avançou, acabou sendo retalhado pela jurisprudência, principalmente dos tribunais superiores. Então, esse é o episódio número 68 do Conecta Podcast, falando um pouquinho sobre o que vem por aí em relação à reforma do processo penal brasileiro, na voz do nosso querido amigo, advogado e professor, doutor em Direito, professor Antônio Melchior. Este é o Conecta Podcast, nesse episódio 68, que estará no ar hoje, dia 1º de setembro, às 18 horas. No Conecta Podcast Processo Penal em Debate, com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt.